Bom, vamos lá então, pessoal. Dando início à gravação, esta aula é de Contabilidade Internacional, dia 12 de agosto de 2020, é a primeira aula da disciplina no segundo semestre, e aí a gente tem um objetivo bem claro hoje. Primeiro é alinhar alguns pontos, né? O segundo é apresentar o plano de ensino, e o terceiro é já dar o direcionamento de algumas ações que a gente vai precisar fazer ao longo do semestre, tá? Então, o que a gente precisa para iniciar esse processo? A questão da aula remota foi uma coisa emergencial e que foi uma necessidade imposta por conta de todo esse contexto que nós vivemos aí. Ela apresentou uma série de imperfeições, de falhas de todos os lados, né? Eu acho que todo mundo tem consciência disso, mas inegavelmente foi a melhor alternativa para aquele momento, né? Não tinha muitas opções, né? Qualquer saída. Primeiro, porque ninguém tinha o horizonte, como até hoje a gente não tem muito claro o horizonte de quando isso vai acabar, quando que as aulas presenciais poderão retomar da forma como era. Então, tudo isso obrigou a faculdade, e todos os outros envolvidos, a buscar alternativa. E a aula presencial, a aula virtual, acabou sendo uma opção, né? Avaliando isso, a faculdade, todos os professores fazendo a autocrítica, percebeu que há espaço para mudança, né? Para melhorias, melhor dizer. Então, a gente não sabe se esse semestre vai ser todo da mesma forma, ou se em algum momento ainda nesse semestre as aulas voltarão presencialmente, que seja para alguma atividade de avaliação, não sei. Isso não depende da Univag, não é algo que está claro. Então, o que nós temos de fato agora é que o semestre iniciou, né? Todos os atrasos que houveram no primeiro semestre, eu acho que a faculdade foi bastante eficiente nesse ponto, minimizamos, oi, Kathleen, boa noite, minimizamos os prejuízos, e eu acho que o segundo semestre deve acabar dentro do ano letivo de 2020 ainda, sem maiores prejuízos. Mas, inegavelmente, existem questões a serem melhoradas. Uma delas é o nível de exigência que vai ser cobrado dos alunos, né? Por conta de todas as dificuldades e todas as necessidades de adaptação, foram feitas muitas concessões, né? E aí essas concessões, em algum momento, foram, como que eu posso dizer, serviu de abuso por alguns alunos, alguns comportamentos bastante desagradáveis, né? Sobretudo nas provas, né? A gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente sabe que em determinado momento foi feito basicamente uma copia e cola, fica claro isso nas respostas, nos exercícios, nas atividades. As próprias aulas, em determinados momentos, muita gente sumiu o semestre todo, de repente, no final, apareceu, fez a prova, entregou o trabalho, os prazos foram dilatados. Então, tudo isso a gente entende que foi um processo de adaptação, um processo que, em muitos casos, os alunos não tinham outra opção, problema de conexão, problema de máquina, problema até de domínio da ferramenta, tudo isso foi relatado, chegou para a gente e foi considerado, tanto é que foram feitas exceções de várias naturezas, né, para que tudo isso fosse contornado. No semestre passado, as aulas
virtuais, por exemplo, não tinham nem chamada, né? Não era exigida a presença, as aulas ficavam gravadas. Tal. Para esse semestre, a gente vai dar uma ajustada nesse processo, porque, apesar de ser virtual nesse momento, por uma exigência, por a lei à vontade da Univag, isso não é uma aula, um curso EAD. Então, tem que ficar bem claro isso. Isso é um curso à distância, porém, não é nos moldes do EAD, ou seja, aquela coisa padronizada, aquela aula gravada, sem a interação, sem a participação, sem o contato. Tanto é que nós temos os nossos horários, temos o nosso contato, e vai ser exigido cada vez mais essa interação professor-aluno, né, dentro do... Está travando a voz? Me avisa aí, se tiver, eu tiro o fone e tento falar sem o fone. Eu acho melhor com o fone, porque fica mais nítida, mas se estiver travando, me avisa aí que eu troco, eu tiro o fone. Então, é isso, né? Então, a gente vai passar a ter atividades... Está travando, Juliana? Deixa eu tirar o fone aqui e eu vou... Só um minutinho. Estão conseguindo me ouvir? Melhorou? Está travando ainda? Como que está? Me dá um retorno, por favor. Melhorou? Ou está travando ainda? Continua travando. Não teve, né, Francisco? E agora, como que está? Estão conseguindo me ouvir? Eu acho que fica um pouco mais evasivo o som, mas se for melhor, eu vou continuar assim. Precisar melhorar tanto do ponto de vista do professor, obrigado, Mônica, do professor, da instituição enquanto ferramentas, está sendo oferecida uma série de ferramentas, né? No sábado, houve uma live com mais de 250 professores da faculdade. A faculdade está se movimentando, vai ter muita novidade, muitas ferramentas, tudo a partir da semana que vem já, para tentar melhorar, para tentar... eu vejo muitos ganhos nessas aulas EAD, eu vejo muitas vantagens também na aula presencial. Então, a ideia é tentar pegar o que tem de melhor em cada momento, em cada modalidade, e aplicar, tá? Então, mas também vai ser exigido mais de vocês, tá? E aí eu gosto de deixar bem claro, bem franco, que para quem participou, melhorou, né, Catherine? Obrigado. Quem participou da live que o curso fez, que a coordenação fez na última quarta-feira, que teve a presença do professor Joel Paes, que é o professor doutor da Universidade Federal, ele é um filósofo, ele é um historiador, e ele trouxe uma visão meio que sociológica desse momento, desse cenário, e não é muito difícil a gente, e teve a minha parte, a parte do Maurício, mas não é muito difícil a gente perceber que o cenário está mudando do ponto de vista das relações profissionais, né? E nas relações profissionais, a gente está sendo cada vez mais demandado a trazer soluções, né? Então, uma era digital, uma era tecnológica como essa que a gente vive, as oportunidades, elas aparecem e desaparecem de forma muito rápida, muito acelerada em relação a outros momentos históricos, né? E, nesse momento, a qualidade da informação,
uma orientação, um direcionamento, uma visão gerencial, uma visão estratégica, um conhecimento aplicável de alguma legislação é muito valioso, tem muito preço, né, do ponto de vista de agregar e de otimizar resultados. E é isso que vai ser valorizado, né? O profissional de contabilidade, ele sempre foi muito cobrado dele a questão do fazer, né? E agora o fazer está cada vez mais automatizado. O nosso papel vai deixar de ser um pouco de fazer, de executar, e vai passar a ser mais de analisar, de gerir, de orientar, de tomar decisão. Então, como eu coloquei na live lá, vai aumentar muito o número de pessoas físicas, pequenas empresas, empresas individuais, médio porte, grande porte, que vai demandar esse tipo de orientação especializada. E aí, não vai adiantar o cara falar assim, não, eu sou contador e está aqui o meu diploma, eu sou pós-graduado, eu sou mestre, eu sou doutor e está aqui o meu diploma. Talvez como um primeiro cartão de visitas sirva, mas se o cara não entregar, se o cara não der solução ao problema, vai ter um monte de outros que darão. E aí aquele cara cada vez mais vai estar... Tá. Aí vocês me avisam se preferem que eu volte com o fone ou se vocês, se tá bom assim, vocês escolhem, tá? Para mim, tanto faz. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a gente precisa tomar cuidado com o nível das nossas aulas, o nível da nossa capacitação. O tanto que as aulas, melhor com fone, né, Raíssa? Eu vou voltar então, só um minutinho, eu também acho melhor. Deixa eu voltar aqui, e aí vocês me dão um feedback. Voltando com o fone aqui. Voltou o fone. Voltou o fone, tá ok? Dá um feedback aí, por favor. Vai ficar meio picado na gravação, mas eu acho que vale a pena. Melhor, né, Francisco? Voltou, né? Tá. Então é isso. Obrigado, Raíssa. Então é isso, pessoal. Eu sempre, nas conversas que nós temos, tanto no NDE, entre os professores, a gente está sempre preocupado em trazer para as aulas, trazer para o curso como um todo, conhecimento que, aliados, boa noite, Alexandre, aliados a ferramentas que, além de gerar valor na formação de vocês, tenha aplicação prática, né? E não tem solução mágica, não tem forma milagrosa da gente obter o conhecimento, senão a partir de muita dedicação, muito empenho, e eu acho que vocês, e aí cada um tem que fazer a sua autocrítica, autoanálise, eu só estou jogando isso do ponto de vista de orientação mesmo, de tentativa de chamar a atenção para questões que vão ser necessárias do ponto de vista de sequência de carreira, né? Você já deve ter ouvido várias vezes que profissional de contabilidade em quantidade não falta no mercado, tem muito. Basta ver que qualquer faculdade, qualquer instituição, ela tem um curso de contabilidade, às vezes formando 2, 3 turmas, 4 turmas por ano. Então, quantidade tem bastante, mas a gente sabe que a quantidade está cada vez menos resultando em qualidade, né? E aí é uma oportunidade profissional para cada um de nós. Então, dessa forma, a gente vai ter, né, como faculdade, falando especificamente da minha disciplina, vai ter uma interação maior, né?
A disciplina Contabilidade Internacional, já entrando um pouco na disciplina, ela nada mais é do que a adaptação da contabilidade a esse processo, né? Eu costumo falar nas aulas de gerencial, e eu comentei um pouco na live da semana passada, a respeito desse processo de evolução da contabilidade. Então, a contabilidade, ela é uma ferramenta para gestão das relações humanas, relações comerciais e das transações entre as pessoas, né? Então, se você olhar a contabilidade como essa ferramenta, você vai acompanhar e perceber que, desde o início, a contabilidade ela evolui, ela se adapta à medida em que as relações comerciais, as transações entre empresas e pessoas também sofrem essas adaptações. Então, lá no começo, só fazendo um breve apanhado, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos pequenas pessoas, pequenas feudos, né, onde cada um era responsável pela sua própria plantação e, eventualmente, aquilo começou a gerar transações comerciais. Mas o que eu tinha era o meu estoque, eu ia lá e trocava por algo que me interessava. A partir do momento em que foi instituído nas relações comerciais a figura do capital, ou seja, eu não tenho só o meu produto para trocar, eu tenho um capital. E esse capital me permite fazer novos negócios, né? E aí a contabilidade precisou se adaptar, precisou entrar em cenários mais estratégicos. E hoje, o que nós temos no cenário? Nós temos um cenário que o dono do capital, o dono do recurso, ele não conhece nada da operação da empresa. Não é incomum você achar pessoas que investem na empresa que não sabem nem aonde a empresa está, né, localizada fisicamente. Mas ele se informa a partir de questões estratégicas para análise de investimento, mercado acionário, letras de créditos, títulos e assim por diante. Então, de um tempo para cá, é muito comum a palavra globalização, né? O que é globalização? São transações comerciais, são transações que não respeitam fronteiras territoriais. Então, é muito comum empresas aqui de Mato Grosso, às vezes, ter transações com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, com o Oriente e vice-versa, né? Nós mesmos, muitas vezes, pela internet, você vai lá e compra produtos e você consegue, daqui de Cuiabá, comprar produto de qualquer lugar do país. Então, essas transações, aliados, por isso foi tão importante a live da semana passada, o tema, aliado a essa era digital, essa era tecnológica, ela impôs novos desafios. Então, imagina você ter empresas que atuam em várias esferas, em vários países, e aí cada país tem uma estrutura vamos dizer, política ou geopolítica diferente, um sistema de governo, um regime de normas e leis, técnicas contábeis diferentes. Tudo isso era um grande empecilho para as relações comerciais, né? E aí estava encarecendo muito as transações, e em alguns momentos até inviabilizando as transações. Então, imagina que uma empresa, sei lá, queria abrir uma filial sei lá, aqui no Brasil. Uma empresa americana queria abrir uma filial aqui no Brasil. Consegue imaginar a diferença de burocracia, de regulação, de uma série de exigências que torna que aqui no Brasil a vida do empreendedor seja muito mais penosa do que nos Estados Unidos? Por exemplo, nos Estados Unidos você pode abrir uma atividade comercial e durante 6 meses não tem que se preocupar com nenhuma exigência estatal, né? E aí depois de 6 meses, o negócio deu certo, você começou a se estruturar, você vai
se preocupar com os registros. Aqui é o contrário, né? Você, antes mesmo de abrir as portas, você tem que ter uma série de registros, uma série de normas, uma série de aprovações, uma série de certidões, que muitas vezes inviabilizam, né? Porque você nem sabe se o seu negócio vai dar certo, você nem tem ainda dominado a sua área comercial de atuação, os seus clientes, tudo é uma experiência, então fica muito mais estimulante ao empreendedor lá, você porque empreender, investir, ter o seu próprio negócio é um risco, né? Muito mais fácil eu ter a carteira assinada, eu vou lá, 8 horas da manhã, bato ponto, trabalho, vou almoçar, volto à tarde, trabalho 5 horas, 5 e meia, bato ponto, vou embora, eu sei que chova ou faça sol, eu tenho alguma remuneração garantida. O empresário não tem essas mesmas certezas, né? Desculpa. Então, é um risco, né? E a contabilidade, ela busca servir de ferramentas para mensurar esse risco. E aí, como essas transações ficaram cada vez... Deixa eu tomar uma aqui, tá? Falhando. Aí, voltei. Então, como essas transações ficaram cada vez mais comuns, não só do ponto de vista de fluxo comercial, mas também do fluxo de recursos, né? Então, às vezes, um investidor americano queria investir aqui no Brasil. E aí, o que ele pensava? Poxa, as empresas brasileiras têm uma rentabilidade boa, mas o risco lá é muito alto. Risco-retorno, ele não investia. E aí, o que se pensou? Vamos reduzir o risco, né? Então, como que você reduz o risco? Tem uma série de informações. Mas um fator muito preciso é que o risco ele está associado a incertezas, né? A gente pode pensar nisso até nas nossas próprias relações comerciais, não é isso? Toda vez que você vai fazer alguma transação, seja comprar, seja vender, seja emprestar, seja alugar, você mensura o seu retorno mediante o risco, né? Se você tem, imagina que você vai emprestar um dinheiro para alguém que tem uma boa rentabilidade, uma boa renda, o cara deu como garantia, você conhece todos os riscos do negócio, você sabe exatamente quando vai pagar, se ele não pagar, você tem uma ferramenta para ir lá e executar, e é garantido que você vai, ou você tem boas referências de que você vai conseguir realizar. Então, você começa falando, isso aqui, a chance de eu perder esse dinheiro é muito pequena. Então, se a chance é muito pequena, se o risco é pequeno, você se dispõe, aceita, ganha menos. Agora, quando o risco é muito grande, você acaba precisando de uma garantia maior, ou exigindo uma garantia maior. Então, você não entra, né? Imagina que você tem um cara que o risco dele não te pagar é enorme. Você pensa 2 vezes antes de ceder para ele. Por que os juros de cheque especial é mais caro? Se o cara está no cheque especial é porque ele está devendo, né? Se ele está devendo, a chance dele ser inadimplente é maior. Então, se a chance dele ser inadimplente é maior, o risco dele é maior. Se o risco dele é maior, obviamente eu preciso ter uma segurança maior. E aí eu cobro uma taxa maior. Então, é nessa linha de raciocínio que a contabilidade se insere, né? Quando você tem países com regras muito burocráticas, insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Segurança jurídica é quando as leis mudam e os contratos não são cumpridos. Aconteceu muito em período recente no Brasil, e isso gera incertezas, gera instabilidade. E a instabilidade aumenta o risco. Se aumenta o risco, eu cobro mais para investir naquele país. Por isso que a taxa de juros Selic no Brasil chegou a níveis estratosféricos.
né? Chegou a 20% ao ano, hoje está 2% ao ano. Por que está, qual a relação que isso tem com a vida cotidiana de todos nós? Tem a ver com o custo que eu tenho para empreender, o custo que eu tenho para adquirir produtos e com o risco que a sociedade tem de ter descumpridas normas, regras, leis, contratos. Isso todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a contabilidade ela começou a tentar ter uma visão global, né? Não é uma visão única. Cada país tem suas regras do ponto de vista de normas, regulação, né? Tanto é que nós temos, por exemplo, países com regimes totalmente diferentes atuando dentro das normas contábeis internacionais, né? Então, a ideia é você buscar corrigir divergências que maximizam esses riscos, que maximizam essas incertezas. Então, esse é o ponto de partida da contabilidade internacional. A gente entender todo esse cenário e a gente vai passar por uma série de tópicos bastante interessantes, né? Então, quais que são as principais características desse modelo globalizado? Então, só um parêntese aqui. Esse primeiro momento eu quero apresentar, dar uma visão geral, porque aí depois eu vou entrar no que é o papel da contabilidade como um todo. Tá? Então, essa visão macro, essa visão de geopolítica, essa visão de modelos internacionais é fundamental para o profissional que quer se inserir nesse tipo de operação. Tá? Então, eu vou dar uma visão geral. Caso algum de vocês tenha algum ponto, alguma observação, algum questionamento, pode colocar no chat, a gente vai interagindo. Se quiser abrir o microfone e falar, eu só peço que abra o microfone só quando for falar, porque senão acaba dando ruídos, né? E aí prejudica a transmissão. Mas fiquem à vontade para isso. Mas quais que são as principais características disso que se chama transações globais, globalização, né? Ela tem um custo, né? É chamado custo da informação, e ela tem algumas características, como, por exemplo, integração, né? Entre relações comerciais, econômicas e, às vezes, até políticas, né? Formados blocos econômicos. Então, a partir dessa visão de globalização, foram formados blocos como a União Europeia, aqui no Mercosul, foi feito o Mercosul, tem agora o BRICS, a NAFTA, e aí você vai lembrando de vários blocos econômicos que foram surgindo a partir dessa visão de um comércio global, né? E aí foi criado um mercado mundial. Então, você já não tem mais mercados regionais, você tem mercados globais, sobretudo do ponto de vista comercial e financeiro. Então, eu consigo vender, basicamente, para o mundo todo, né? Mesmo os países com regimes muito fechados, muito totalitários, participam desses modelos. Está aí a China, que é um exemplo, ou seja, talvez seja um dos países com um regime político mais fechado, mais totalitário do mundo, mas, por outro lado, é o país que mais faz transação comercial com o resto do mundo, né? Então, essas barreiras, essas relações, tanto comerciais quanto financeiras, foram criadas, e aí fortaleceu relações internacionais, e a consequência direta disso, você aumentou o consumo, né? Porque o que é a relação comercial? Nada mais é do que o aumento das ofertas, né? Consegue imaginar, por exemplo, quantas opções de alimentação um rei tinha, sei lá, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás? Será que ele tinha a opção de, eu quero beber hoje suco, refrigerante, água com gás, água sem gás, eu quero beber detox, para quem gosta, né? Eu quero tomar iogurte, Consegue imaginar?
Hoje, uma pessoa de classe média baixa, tem mais opções de consumo do que as pessoas mais ricas tinham há mais de 1000 anos atrás, por exemplo. Por quê? Porque está sendo ofertado. E quanto mais pessoas ofertam, mais a concorrência exige que as empresas busquem eficiência. Por quê? Porque se eu estou vendendo por 10 e tem um cara que vem do meu lado por 9 e a qualidade é similar, é muito provável que as pessoas optem por comprar ele 9. E aí daí eu tenho duas opções. Ou busco vender por 9 ou menos de 9, ou eu vou ficar com uma redução drástica de venda. Então, como que eu faço para ter lucro e baixar o meu preço? Só tem uma resposta: eu preciso ser mais eficiente. O que é mais eficiente? Aí começa a entrar a gestão, aí começa a entrar a contabilidade. E aí não tem modelos prontos de procedimentos de eficiência. Tem regras, tem normas, mas tem que ir na empresa e buscar identificar formas de ser mais eficiente. Então, aí começa, eu loco equipamento, eu tenho equipamento próprio, eu terceirizo ou eu contrato equipe, entendeu? Eu aumento a produção ou reduzo a produção. Então, você começa a buscar uma série de meios, de ferramentas para ser mais eficiente. Porque você precisa se manter no mercado, mas você precisa baixar o seu preço, porque tem alguém vendendo por menos que você. Aí você imagina que você tem como concorrência apenas sei lá, as pessoas do seu bairro. Bom, o nível de concorrência é um. Agora imagina que você tem como concorrência toda a cadeia global de produção. Opa, o nível mudou. Aí eu preciso pensar a minha estratégia do meu negócio. De repente, eu não posso concorrer, por exemplo, imagina que eu vendo tênis. Eu não posso concorrer com a Netshoes em relação a preço. Né? Dificilmente eu vou conseguir. Então, eu tenho que ter alguma coisa que faça com que o meu cliente venha comprar comigo aqui na minha loja e não a Netshoes, que não seja o preço. E aí começa a ter estratégias. Tudo isso, as cadeias globais de comércio forçaram as empresas a buscar. Então, olha como que isso ficou complexo. Por outro lado, para o consumidor, e todos nós que temos alguma atividade comercial, somos, por uma ponta, comerciante, ou seja, vendedor, e da outra ponta, nós somos consumidores, né? Enquanto para os vendedores, os comerciantes, é um desafio muito grande, para os consumidores é uma evolução, uma vantagem muito grande. Né? Então, hoje a gente tem opções das mais variadas, e é como eu disse, né? A gente, como consumidor, tem muito mais opção, muito mais formas de escolher, muito mais alternativas do que nunca se teve até então na nossa história. E aí, como quem manda... Oi? Quem está falando só fala o nome. Alexandre. Fala aí, Alexandre. Contribua para nós aí. Isso em cima do que o senhor está falando aí, hoje a gente já depara com clientes dentro da loja fazendo pesquisa nas lojas dos produtos que eles querem comprar, com o celular na mão, pesquisando o produto que está nem sei quantos quilômetros da loja. E aí vem com aquela proposta, mas no site está mais barato. Aí que entra a loja saber o porquê que está mais barato. Hoje eu peguei um cliente que falou, mas no site da Americana está R$200 mais barato que sua loja. Eu falei, vem cá, qual é a vantagem de você comprar com R$200 mais caro na minha loja? Você vai ter o produto agora, você está vendo o produto, você já vai levar o produto. Se o produto der defeito no prazo de 7 dias, já troca o produto para você agora, nesse prazo de 7 dias. Então, há essa vantagem. Eu já tenho um estoque para você ver e levar. Ele falou,
É verdade. E acabou levando o produto, pagando mais caro. Só que, como o senhor falou, né? Todo mundo vende o mesmo produto. Mas o que diferencia você comprar comigo ou comprar no site? E hoje a pesquisa está muito acirrada, principalmente nas capitais. Eu que vim do interior, no interior não tem isso. Está chegando com força, mas nas capitais isso aí é bem mais agressivo. Os clientes cada vez mais exigentes, com preço, com entrega, com tudo. E é um mundo agora, depois da pandemia, aí cresceu mais ainda, porque as pessoas passaram a ficar em casa, passaram a acessar mais, comprar mais sem sair de casa. Então, quando eles voltaram, as compras voltaram bem mais agressivas do que o início da pandemia. Perfeito. E aí, só pegando o seu exemplo, a gente vê esse tipo de situação em várias outras atividades comerciais. E aí entra a estratégia, né? Porque uma coisa é a loja, vamos dizer assim, o negócio ficar sujeito ao, como que eu posso dizer, ao talento de cada vendedor. Né? Você teve a capacidade de reverter o quadro, mas de repente outro vendedor talvez não teria a mesma capacidade ou a mesma habilidade. Então, para a empresa não ficar refém, ela já traça um plano. Então, no mapa estratégico, ela já tem que estar ciente de quais ferramentas ela usará, e aí é todo um processo de diferencial competitivo, né, para que intrinsecamente o cliente já esteja disposto a pagar um pouco mais porque ele vê algo diferenciado ali. Né? Então, é nesse caminho que as empresas vão se movimentar. O próprio professor, né? Imagina o desafio que é para um professor entrar numa sala hoje em relação ao que ele está dizendo. Né? Se você imaginar uma sala de aula sei lá, pouco tempo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito pouco provável que alguém tinha como questionar de imediato algo que o professor estava falando. Hoje, não. Você fala, eu vou dar o conceito de, sei lá, essência sobre a forma. Aí eu estou falando lá, está alguém no celular pesquisando. Fala, opa, você deslizou aqui, não é isso, é aquilo. Então, todos os profissionais, eu estou dando um exemplo do professor, que é um pouco equidistante do exemplo do Alexandre, mas você pode pensar o contador, você pode pensar o profissional, sei lá, o coaching, o médico, né? Com esse negócio da pandemia, os médicos estão fazendo consulta agora, videoconsulta, né? Então os laboratórios vão ter que se reinventar. Então, assim, é um cenário que está em constante mudança. E, de novo, eu falo, as mudanças, elas são muito rápidas. E aí a gente fala assim, mas o que a contabilidade tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. A contabilidade é a ferramenta principal para duas questões fundamentais nesse processo. Primeiro, informar os diversos, vamos chamar assim, os diversos stakeholders desse negócio. Então, nem todos se conhecem, nem todos têm acesso às informações das empresas, então só a contabilidade é a ferramenta confiável para esse processo. Então, ela vai ter que informar exatamente o que está acontecendo. Então, todas as transações, todas as movimentações, todas as inovações precisam passar pelos filtros contábeis. Então, você vai lá no pronunciamento dos CPCs, tem lá R1, R2, todo pronunciamento, sei lá, CPC 00, R, nem sei que tá, acho que está R3, R4, vou pesquisar aqui enquanto isso. O que é esse R? Está no R2. O que é o R2? Significa o seguinte, ele já passou pela segunda revisão. Ele teve o pronunciamento original, depois teve o R1, depois teve o R2. Ou seja, é a terceira versão. Tem um pronunciamento aí que é na quarta, na quinta versão. Ou seja, por que isso? Porque mudou as normas contábeis? Sim, mas nem sempre por conta de que a visão da contabilidade mudou. O que mudou foi a transação, as relações comerciais, e o profissional precisa se ater a isso.
é um pouco nisso que a nossa disciplina vai. Então, isso leva a um avanço tecnológico, a avanço dos meios de comunicação, a instantaneidade, né, a questão de tudo acontecer muito rapidamente, o tempo que as pessoas têm para tomar decisão é muito rápido, né, muito curto, você perde um negócio, às vezes, bom para a empresa. Então, você não tem que... as empresas têm que estar cada vez mais previamente preparadas para algumas operações, né, e isso como profissional também, né, sempre se preparando, se capacitando, se inteirando temas, conhecendo o negócio da empresa, porque você pode ser demandado para dar informações, e essas informações é aquilo que eu falei no começo. Essa informação, ela tem muito valor. Essa informação, ela pode mudar, muitas vezes, as condições da empresa num determinado contrato, numa determinada negociação. É muito útil um profissional que consegue ter essa conexão entre as informações da contabilidade e as ações estratégicas da empresa. Para isso, é preciso conhecer tanto um quanto o outro, né? O crescimento da economia informal, ela vai levar a isso também. Então, o profissional ele vai ser demandado para auxiliar também a essas questões informais, né? Do ponto de vista tributário, a maior parte do mundo já está partindo para um modelo de tributação diferente para buscar capturar tudo isso. Então, se fala muito agora em imposto sobre transações virtuais, né? Então, lógico, né? O ideal seria, e é nisso que as discussões que eu tenho acompanhado estão caminhando, eliminar os impostos sobre operações comerciais, né, que nós temos cascata. A fábrica compra da matéria-prima, vende para o distribuidor vende para a loja vende para o consumidor final, e todo mundo está pagando imposto em cascata. Isso é um modelo insano, é um modelo cruel, é um modelo que tira a competitividade do comerciante daquele país, no Brasil é assim, né? Então, aí você vai lá, fatura aquela mercadoria, tem ICMS em cascata de ponta a ponta, você tem que pagar mais PIS, mais COFINS. Então, assim, é um modelo que tende a ser eliminado, né? Só quem não mexe com, vamos dizer assim, com atividades comerciais não entende o quanto cruel e quanto prejudicial é. E aí trocaria isso por uma transação comercial. Por quê? As transações comerciais eletrônicas? Porque aí você não tem necessidade de se preocupar se aquela pessoa, aquela empresa, ela está regularmente cadastrada do ponto de vista de obrigações com o fisco, né? Hoje, para o Estado cobrar de você ICMS, tem que ter uma inscrição estadual. E muita gente vende sem ter inscrição estadual. Então, o Estado não tem nem ferramentas de cobrar, e aí acaba onerando, impondo uma série de encargos adicionais para quem está regular. Então, é um modelo meio contrassenso, né? Porque você prejudica e impõe cada vez mais cargas para quem está tentando andar da forma mais adequada. Se você mudar isso para uma transação, uma tributação sobre as transações, é pegar dinheiro de quem está regular e de quem está irregular. Como um amigo meu brinca, né? Você vai pegar dinheiro do traficante, não vou falar todos os exemplos que ele dá, mas de todas as áreas legais ou ilegais, lícitas ou ilícitas, porque hoje todo mundo usa o meio digital. E nisso a contabilidade também está inserida. Olha só como a gente tem muita questão. Cada vez mais vai ser necessário a mão de obra qualificada, a valorização disso vai ser feito cada vez mais crescente. As pessoas que conseguem ter essa visão, esse diferencial, serão vistos cada vez como mais valiosos no processo.
E aí, de novo, o profissional de contabilidade que conhece as normas, que conhece de estratégia, que conhece desse ambiente, né, ele tem muitas possibilidades de ser bem avaliado. E um outro caminho que é necessário, e que aqui no Brasil a gente tem sempre essa discussão, é sobre a privatização das empresas, também acho absurdo, Catherine, das empresas estatais, porque cada vez mais os estados têm que ser menores, mais enxutos, acho que está claro, né? A experiência do Brasil recente mostra o quanto que empresas estatais são ineficientes, são caras, prejudica o cliente tanto do ponto de vista do consumo, né, e quanto do ponto de vista da carga tributária, né. Eu sempre brinco que alguns defensores do estatização falam, não privatiza a Petrobras porque o petróleo é nosso. Eu nunca fui lá na Petrobras e falei, abastece meu carro aí porque o petróleo é nosso, né. Tem nada de petróleo é nosso, eu pago e pago caro, como se estivesse pagando de uma empresa comercial qualquer, né. Só que em contrapartida, quando tem algum problema fiscal ou de prejuízo, quem paga é o Tesouro, que, em último caso, é o consumidor. Então, esse modelo global está cada vez mais atacando isso. Não dá para ter estados enxutos, porque a competição com o Estado não existe, né? Enquanto a competição entre empresas, entre pessoas, tenta agilizar ou acelerar o confronto da busca pela eficiência, buscando melhorar ou refletir mais qualidade para o consumidor, o Estado ele tem um monopólio, ele tem a preocupação dele não é a qualidade. Tá? Então, mas o que é esse tipo de situação? E aí é uma outra coisa que a gente vai tocar. Então, eu distribuiria esse curso em 3 grandes etapas. Primeiro, a gente vai falar um pouco disso, que eu acabei de comentar, dessas cadeias globais, de como que isso interfere na contabilidade. Talvez faça mais sentido para vocês agora toda essa questão da conversão para as normas internacionais, esse modelo de adoção dos IFRS. Esse é o primeiro modelo. Esse é o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro terço do nosso curso. O segundo terço, a gente vai falar de um problema que é decorrente ou uma falha esperada desse tipo de transação global, que são as fraudes, né? A gente tem na história recente, tem fraudes, tem modelo, então a gente vai passar um pouco disso, que as fraudes servem para você criar mecanismo de controle, né? E normas que protegem não só as empresas, como no momento, a gente vai falar um pouco desse processo de globalização, no segundo momento, das questões de fraude e das ferramentas antitrust, né? E, no último, pois é. No final das contas, acaba caindo sobre quem tem menos culpa, né? E tem menos condições de arcar. Não é justo, né? O modelo tributário do Brasil, eu diria para você, eu trabalho na parte tributária há algum tempo, é muito injusto, para dizer o mínimo, e precisa urgentemente ser revisto. O problema é que os maiores beneficiários com esse sistema injusto são os que estão discutindo lá as mudanças, né? Então, é algo complicado. Mas está dizendo que a gente dividiu o curso em 3 partes, né? Então, a primeira parte eu vou falar um pouco disso, a gente vai entrar um pouco nesses modelos. As normas internacionais já estão comum a todos os países, muito longe disso. Por exemplo, a maior economia do mundo, Estados Unidos, não aderiu às normas internacionais. Você vai entender um pouco por que disso, né? E é uma negociação que vem há algum tempo. O que eu digo como regra é o seguinte: quem é muito burocratizado aderiu facilmente às normas internacionais. Por isso o Brasil entrou de início. Quem tem uma economia mais dinâmica, mais acelerada, tem muito mais resistência em normas muito rígidas, então e olha que para nós foi um impacto positivo, porque lembra que a gente falava de muito julgamento que as normas
permitiram. Por quê? Porque o Brasil era um extremo da rigidez nas normas contábeis. Quanto mais rígido as normas, as regras, menos liberdade e menos poder de ação as empresas têm. Os Estados Unidos é o contrário. Ele tem todo um processo muito livre para tomar decisão. O exemplo que eu dou é sempre aquele que eu falei no começo. Você pode abrir um negócio lá, durante 6 meses você não tem que se preocupar com nada. Depois disso você vai, deu certo? Ok, eu me adaptei? Ok, eu vou mexer agora com a papelada. Aqui no Brasil, se você fizer isso, em 6 meses você tem multas que vai de governo federal, estadual, municipal, bombeiro, alvará, prefeitura, fiscal, lixo, e aí vai. É impossível. Né? Então, esses extremos do ponto de vista de ação do Estado, de impor, de botar regras, é o que está sendo discutido e separa os países que já adotaram dos países que ainda estão em negociação para adotar. Tá? E aí, a segunda etapa, a gente vai falar, só retomando, a gente vai falar um pouco da questão dos modelos de fraude, né? A gente tem. E no último trecho, a gente vai falar um pouco de compliance. Isso aí, suspensão, FD, sei lá. Pode funcionar no horário, pode funcionar fora do horário, pode funcionar no final de semana, pode. Toma banho. Mas é isso. É o Estado querendo atuar de uma forma muito. Eu tenho muitas críticas a isso, mas vamos lá. E no último trecho, eu vou falar a respeito, a gente vai trabalhar, a gente vai comentar a respeito das práticas de governança, né? Então, a gente vai gestão de risco, ferramentas de controles, compliance, e tudo isso voltado para essa cadeia global de comércios e de controles, né? Então, eu tenho aqui uma listinha, só nos últimos anos nós tivemos diversos escândalos envolvendo fraudes contábeis no mundo todo. Então, por exemplo, lá no ano de 1997 a 2000, que teve o escândalo da Enron, não sei se vocês lembram, né? Houve desvios de dívidas para empresas associadas e superestimação de lucros. Então, com a participação de pequenas empresas que não constavam no balanço, a Enron escondeu bilhões em dívidas. Para você ter uma ideia, no último balanço que ela publicou, na época, a empresa superestimou os lucros em quase 600 milhões de dólares e fez desaparecer dívidas de quase 650 milhões de dólares. Então, aumentou o lucro, reduziu a dívida, melhorou o resultado, distribuiu dividendos, pagou bônus, né? E aí, depois que ela escondeu esse passivo, ela vendeu os bens, né? E para outras empresas com preço super valorizado também e criou falsas receitas. Então, foi um escândalo, né? E aí, no final, ela teve um impacto no seu patrimônio de 1,25 bilhões de dólares, né? Se trouxer isso aqui, é mais do que 7 bilhões de reais. É um dinheiro muito considerável. Aí depois teve a Word.com, né, que foi manipulação de resultado. A Parmalat, não sei se vocês lembram, né? A Parmalat foi uma das maiores multinacionais do mundo, né, que é um pouco mais ligado a futebol. Lembra que na década dos anos 90, aqui no Brasil, Palmeiras, né, depois tinha o Parma na Itália, era o grupo que investia mais pesado no esporte, né? Então ela também teve prejuízos que chegaram a quase 4 bilhões de dólares, desviando recursos para ilhas fiscais, né? Superestimando depósitos bancários que no final das contas se provaram inexistentes. E aí tem vários, né? Mais recentemente teve a Xerox também, que é uma multinacional, que ela criou contratos de aluguel de máquinas
para simular a operação, simular a receita, simular... Por quê? Porque uma outra coisa que a gente, às vezes, não tem noção. Muitas dessas grandes empresas, olha só que interessante isso, elas não têm como principal fonte de retorno o lucro das suas operações. Muitas dessas empresas têm como principal fonte de retorno a valorização das suas ações no mercado financeiro. E o mercado financeiro, ele não trabalha basicamente com fatos. O mercado financeiro trabalha com expectativa. Então, as empresas, as empresas mal intencionadas, elas buscam criar expectativas no mercado para que a percepção dos investidores em relação àquele papel ela seja uma percepção boa e que, a partir daí, a empresa possa ter valorização no mercado acionário. Então, é muito comum isso. As empresas, às vezes, divulgam informações Ué, professor saiu? assim, voltei, pessoal, se ele aconteceu, acabei caindo. Mas voltando, né? Então, muitas empresas acabam tendo muito mais interesse em gerar retorno a partir do mercado acionário do que propriamente a partir da sua operação, que é um desvio de função do mercado financeiro, né? O mercado financeiro devia precificar o reflexo da operação da empresa, mas a gente sabe que isso não existe, não é 100%, é uma falha, uma tentativa de fraudar, uma tentativa de manipular o mercado, e isso tem sido objeto de análise e de estudo dos profissionais e dos todos os envolvidos com gestão de risco, né? E a partir disso surgiram várias leis, vários mecanismos de controle, né? A mais famosa, a gente vai entrar bem no detalhe dela no final do curso, foi lá em 2003 por conta dessa questão da Enron, que eu li lá no início, né? É a chamada Lei Sarbanes-Oxley, que foi uma resposta norte-americana para os escândalos financeiros, né? Então, naquela época, tiveram uma grande dificuldade em associar os responsáveis reais da fraude aos seus crimes, porque, no final das contas, eram fraudes contábeis, né? E muitos dos gestores apelaram para o argumento de que eles não entendiam de contabilidade e que eles não eram responsáveis. Tanto que os primeiros a serem presos foram justamente os contadores. Mas, na verdade, os contadores, lógico que tinha muitos casos de contadores que tinham responsabilidades no ilícito, né? Mas, em muitos casos, esses profissionais estavam apenas espelhando ou refletindo uma ação que era do grupo de empresas, daquelas empresas, né? Então, o objetivo do governo americano naquela época, com a criação da lei, foi uma espécie de reparação da confiança nos líderes empresariais, porque a manipulação foi de uma forma tão gritante
que bancos quebraram, e não sei se todos têm essa percepção, o mercado acionário, o mercado financeiro, vive de confiança, né? Vocês já pararam para pensar se todo mundo, nesse momento, óbvio que é impossível, mas só um exercício de retórica aqui, se todo mundo, nesse momento, resolver ir nas contas bancárias e sacar aquele dinheiro, o que vai acontecer? Não sei se todo mundo sabe, mas não tem. Não tem, talvez não tenha 10% em espécie de todo o saldo global das contas bancárias. Por quê? Porque parte da premissa que as pessoas confiam que mesmo que aquele dinheiro não exista, eles vão confiar nas instituições. Quando essa confiança é quebrada, as pessoas fogem do sistema, né, bancário, do sistema financeiro, e aí, naquela época, as pessoas perceberam, houveram quebras de banco, né, Lehman Brothers, o Rothschild, e aí tiveram outros bancos, e aí, por quê? Porque as pessoas perderam confiança nos bancos e começaram a buscar os recursos, ia lá, pegava o dinheiro e comprava às vezes de ouro, comprava de terreno, e aquele banco não tinha dinheiro para dar para todo mundo. E aí isso desencadeou toda. Aí alguém pensava assim: poxa, se esse banco não tem, será que o outro tem? E aí o mais desconfiado foi lá e começou. E assim chegou um momento que o governo norte-americano teve que intervir e entrar como garantidor. Falar: tudo bem, se o banco não tiver, eu garanto, ninguém vai ser prejudicado. Deu uma acalmada e depois veio essa lei da Sarbanes-Oxley, que criou regras de governanças bastante rígidas, né? E depois disso passou a ser mais comum a prisão e a responsabilização não só dos profissionais de contabilidade, como dos gestores. Tanto é que hoje os balanços, as demonstrações contábeis que são publicadas pelas grandes empresas são assinadas pelo contador, pelo diretor, pelo presidente, pelo conselho de administração que faz uma reunião e aprova, pelo conselho fiscal e pelos comitês das empresas. Então, olha como que isso ganhou em relevância. Então, ninguém mais pode acusar ou afirmar em sua defesa que não sabia ou que não conhecia eventuais ilícitos, porque a empresa agora é obrigada, os próprios comitês, conselho fiscal, conselho de administração, conselho de auditoria, auditoria interna, auditoria externa, controladoria, todos esses órgãos, eles nasceram a partir da necessidade que as empresas precisam ter de garantir que aquela informação é segura, é confiável, porque, de novo, o que movimenta o mercado é a relação de confiança. Se eu sei que a outra parte não merece crédito, não está sendo, vamos dizer assim, fiel àquilo que ela está negociando comigo, que ela não vai me pagar, possivelmente eu não vou negociar. Eu prefiro perder uma venda do que uma venda que eu sei que não vou receber, né? Ou que alguém está tentando me enganar. Do ponto de vista das relações comerciais, é mais ou menos isso. Então, a contabilidade, junto com as normas de governança e regras internacionais, estão cada vez mais se aliando a esses processos. Então, a contabilidade hoje é uma ferramenta muito eficiente de governança, de gestão, de controle, de qualidade e de, vamos dizer assim, de suporte às transações comerciais. E isso vai chegar a todos, né? Tem fraude ainda? Tem fraude ainda, mas pode ter certeza, tem muito mecanismo de controle que antevê as fraudes. É muito comum as grandes empresas, as empresas serem obrigadas a reapresentar as demonstrações. E os prejuízos que eventuais erros causaram a terceiros são reparados na pessoa.
Eu acho que ele quer terminar essa aula logo. Fica saindo e entrando, saindo e entrando. Eu não sei o que está acontecendo, a conexão já caiu pela segunda vez. Mas é isso, pessoal. Então, eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma observação a fazer. Eu acho que a disciplina é muito atraente. Eu, particularmente, gosto muito desse cenário todo. A gente vai começar a ver a contabilidade em outros níveis, em outros patamares, né? E eu costumo sempre dizer isso. Esse nível de governança ele vai ser exigido a todo mundo. Porque imagina que uma empresa, sei lá, canadense, quer negociar com um pequeno produtor. Eu tive até uma experiência, comentei com o pessoal na quarta-feira, na segunda-feira. Eu tive um cliente aqui que eu estava trabalhando lá, prestando serviço, que ele era um pequeno produtor de mel. Ele tinha um apiário, né? E aí, de repente, uma empresa europeia lá, da Holanda, queria uma quantidade enorme e falou, cara, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Só que aí, uma série de regras de governança, de exigências, tanto sanitárias, quanto ambientais, quanto legais, quanto de governança. E aí obrigou esse cara a sair que nem doido. Vamos tentar fazer isso da forma mais prática possível, Kathleen. Ele saiu que nem doido para tentar regularizar a sua situação, para buscar cumprir isso, porque ele não podia perder aquele negócio. Então, as relações comerciais vão chegar, né? Daqui a pouco, para pegar empréstimos, vão ter linhas de créditos com condições, já tem isso, né? Cada vez vai ser mais comum, com condições diferenciadas, com condições mais vantajosas para quem cumprir determinados requisitos de governança. Porque essa é a regra do mercado, né? Não é justo todo mundo pagar mais caro, do ponto de vista de capital, são juros, por conta de comportamentos temerários de alguns. Então, a regra agora vai cada vez mais passar a ser a seguinte: quem tem boas práticas de governança, quem tem bons controles, quem tem menor risco na atividade, na operação, vai ter melhores condições, né? São os score, né? Então, as empresas agora estão sendo pontuadas a partir de vários fatores ligadas ao seu risco e isso vai resultar em melhores condições, né? Empresas pequenas vão precisar entrar cada vez mais para os sistemas PET, né? Com níveis de complexidade diferentes, mas vão precisar, vai exigir controles, né? Pessoa física também, sobretudo herança. Então, assim, é um universo que vai cada vez mais demandar de todos melhores controles, porque é aquela visão de que fazemos agora parte de uma cadeia global, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista financeiro. E essa cadeia, às vezes, pode ter conexões, né, que não estão agindo de forma honesta ou de forma bem intencionada. E isso pode trazer prejuízos para terceiros e, muitas vezes, prejuízos irreparáveis. Né? Então, é nessa linha, é dessa forma que os negócios vão ser intercambiáveis, né? E dessa forma que a contabilidade vai se envolver. Tudo bem, pessoal? Alguém tem algum comentário? Alguém tem algum ponto a acrescentar? Senão eu vou passar para a parte final, só para direcionar. Tudo bem? Ninguém tem. Então, aí mesmo, né? Não entrar e deixar eu sozinho, né? Alguém entra, fecha o microfone, fecha. Eu vou fazer chamada. Será que vai estar todo mundo aí? Nós estamos aqui, professor. O senhor que fica saindo e entrando aí, dá aula, a gente vai fazer a chamada do senhor daqui a pouco, hein? Tá bom. Obrigado, cara. Agradeço. Mas é só para saber se vocês sentiram falta. Porque às vezes eu saio e ninguém fala nada, não tava ninguém aí nem vendo.
Mas, então, é isso, pessoal. Essa semana a gente não vai entrar com matéria, com atividade, porque, como está sendo feito algumas regularizações, nem todo mundo está devidamente regularizado, tanto do ponto de vista de fechamento do semestre anterior, quanto de regularização das diversas questões, e aí nem todo mundo pôde participar, pôde entrar, então a faculdade deixou a semana para regularizar isso. Mas o objetivo desse primeiro contato hoje é esse, né? Primeira coisa, deixar claro que vai ser necessário a participação, tá? Vão ter chamadas, a gente vai ter uma ferramenta para estar controlando. A gente está perdendo o Flamengo? A gente vai ter ferramentas para estar controlando a presença, quem está participando ou não, então vai ser cobrado também, então a gente vai voltar a avaliar, a acompanhar isso, então se programe, né, reserve esse horário, como vocês reservavam quando era presencial, né? E aí a gente vai entrar muito na leitura de artigos, tá? Então, semanalmente, eu vou passar com antecedência um artigo e a gente vai fazer um cronograma e cada semana, durante um pedaço da aula, um grupo vai estar falando do artigo, de forma que até o final do semestre, cada grupo vai ter apresentado 2 artigos. Né? Quais são os artigos? São artigos envolvendo o mercado financeiro, mercado capital, gestão de risco, governança corporativa, integração das normas internacionais de contabilidade, tudo isso para trazer questões práticas, questões concretas para as nossas aulas, né? De forma que isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais como que na prática esses conceitos se dão. Então, a gente vai entrar muito nesses cases, a gente vai entrar muito em contextos de empresas, casos reais, comparar países, como que o Brasil funciona, como que os Estados Unidos funcionam, como que a Europa funciona, como que outros grandes players funcionam. Então, para a semana que vem, o que eu preciso? Eu preciso que vocês dividam em grupo de... Vou até colocar aqui, porque isso sempre acontece, né? Você fala grupo de 4, pode ser 5, grupo de 5, pode ser 6? Não, vai ser grupo mínimo de 3 e máximo de 4 alunos. Então, vocês têm uma semana para me passar esse grupo. Esse grupo vai ser fixo até o final do semestre. Se, por acaso, durante o semestre, algum grupo tiver que ser adequado, entrou novos alunos, ou saiu aluno, ou aconteceu algum problema do tipo, a gente vai fazer os ajustes necessários. Mas eu preciso de grupos definidos grupos de todos vocês que estão aqui, né? Quem não está aqui a gente vai aos poucos ajustando. Se alguém não está aqui e vocês já quiserem colocar no grupo de vocês também não tem problema. De forma que eu preciso que esses grupos estejam formados até quarta-feira, né? Até quarta-feira que vem, porque aí na quarta-feira que vem a gente vai já começar essa sistemática, né? Na semana que vem, eu vou postar um pouco antes do artigo, o primeiro artigo, eu vou apresentar esse artigo, né? E aí, nas próximas aulas, cada grupo vai apresentar um artigo que eu vou sugerir, tá? Caso alguém conheça algum artigo e queira também trazê-lo como sugestão, está aberto, vai agregar bastante. Por que a ideia do artigo? Por alguns motivos. Porque o assunto, como eu falei, é muito dinâmico, os artigos são, vamos dizer assim, a forma mais rápida que as pessoas que estudam o assunto têm de trazer isso para a discussão. Né? Um livro há muito tempo, às vezes, quando sai, ele já está defasado. E o artigo não, o artigo ele acaba que é mais ágil, mais prático, e aí são geralmente temas discutidos na academia, né, nas universidades, nos diversos fóruns,
e esse artigo ele acaba que nos dá uma boa base. Depois, porque o artigo ele vai servir para nos capacitar cada vez mais, para nós também, né? Vocês escreverem os artigos, né? Seja via TCC, seja via algum outro trabalho acadêmico, seja uma futura sequência profissional, quem quiser seguir mestrado, doutorado, tudo isso vai exigir não só a leitura, como a confecção de artigos por parte de vocês. Então, eu acredito que a gente lendo esses artigos cada vez, em cada semana, a gente vai ver que ele tem toda uma lógica, uma estrutura, um sequencial muito, muito lógico, né? E que depois que a gente tiver com essa não sei realmente o que está acontecendo. Mas eu vou. Então, só para finalizar, então, depois que a gente tiver toda essa estrutura, toda essa visão do artigo, a gente vai ver que ele faz muito sentido e a própria leitura, a própria busca de informação vai ser muito mais prática. Eu uso muito isso, inclusive profissionalmente, tá? Sempre que tem algum tema espinhoso, algum tema que eu não estou muito familiarizado, eu busco em artigos, porque ali eu tenho uma fonte confiável e, às vezes, quase sempre atual de pesquisa. Tá bom? Então vai ser isso. Né? Se ninguém tiver mais nada para comentar, eu vou encerrar aqui. A partir de semana que vem, a gente vai. As aulas tendem a ser mais longas, a gente vai começar a trabalhar, a gente vai ter toda semana alguma atividade presencial ou ao vivo, não sei como que eu vou chamar, mas que quem tiver em sala vai ser avaliado, obviamente quem não tiver vai perder essa avaliação, de forma que realmente vai ser cobrado, vai ser exigido, vai ser necessário essa participação de vocês aqui, tá? Então, quem não participou por algum motivo, eu peço que vocês compartilhem com os colegas. Encerrando aqui, eu vou fechar a gravação e vou postar esse vídeo. Tem sim, Raíssa. Eu vou postar já, então, o artigo da semana lá no AVA, tá? Esse primeiro sou eu que vou apresentar, mas é bacana que você já lê, que você já leia, já se familiarize, e eu garanto que depois que vocês criarem esse hábito vai ser muito mais fácil, né? Vai acabar sendo até mais prático. Tudo bem, então, pessoal? Era isso por hora. Eu agradeço a todos vocês, peço que compartilhem com os colegas, eu vou encerrar a gravação do vídeo, vou postar lá no ABA, vai ficar disponível, mas a partir da semana que vem vai ser necessário que todos estejam presentes. Tudo bem? Então era isso por hora. Obrigado a presença de todos, boa noite a todos, boa noite, Marcel, até a próxima. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Um grande abraço.